Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula aí de manipuladores robóticos, né? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho da dinâmica e o controle de manipuladores, tá, pessoal? Esse tópico a gente vai ver um pouco mais superficialmente, tá? A gente precisaria de um curso aí maior para poder trabalhar no detalhe a questão da dinâmica e do controle, tá? Mas vamos lá. Vou pegar pelo menos a ideia, né? Dinâmica de manipuladores. Então, relação entre forças e torques aplicados nas juntas e o movimento do manipulador ao longo do tempo. Né? Então, essa relação entre as forças e os torques aplicados nas juntas e o movimento do manipulador ao longo do tempo. Então, a gente vai levar em consideração, né, massa, momento de inércia, etc. Né? Se a gente considera somente a cinemática, né, a gente não tem essa relação de forças e torques e também não há também essa perda de energia. Dinâmica direta, utilizada aí para simulação, né? Então a gente tem dados de posições e velocidades iniciais, né? Forças e torques aplicado para T maior que T0, procurado, né? Então a gente faz a simulação, a gente quer saber quais são as posições e velocidades para T maior que zero, movimento resultante, né? A gente aplica isso aí e encontra posições e velocidade, mas para a gente fazer a simulação do nosso manipulador, né? Como que é a dinâmica, né, dele, né? Dinâmica inversa, controle, né? Então, dados posições, velocidades e acelerações desejadas para T maior que T0, né? E forças e momentos de contato, né? Então, dadas as posições, as forças, etc., né? Tudo que envolve a dinâmica, a gente quer saber quais são as forças e torques necessários nas juntas para executar um determinado movimento, né? Então, a gente chama de dinâmica inversa ou controle, né? Controle do manipulador. Bom, métodos aí para a gente obter a dinâmica, tá? É o método de Newton-Euler, né? Cada ela é considerado separadamente. Forças de ação e reação na junta são consideradas. Então, isso aqui você tem que fazer todo a estática, né, das forças, né, de ação e reação. E o cálculo dos termos iniciais é feito através das acelerações. O método de Lagrange já é um sistema considerado por completo também. Forças de ação e reação nas juntas não são consideradas. O cálculo dos termos inerciais feitos através da derivada da energia cinética. Esse aqui é o método que a gente vai fazer um exemplo aqui, tá, pessoal? O método de Kane é um sistema considerado por completo, né? Então, forças de ação e reação nas juntas não são consideradas também, e o cálculo dos termos inerciais feitos através de acelerações e de produtos escalares com velocidades parciais. Pessoal, o Newton-Euler é bastante utilizado, né? Acho que tem esses métodos aqui no livro do Craig, tá? A gente vai ver aqui o método Lagrange, que é um método um pouco mais simples aí da gente trabalhar com a dinâmica, tá? Da gente derivar as equações, tá? E são vários métodos aqui. Eu já trabalhei um pouquinho com Newton-Euler, não para manipulador, mas para robótica móvel, e com Lagrange, tá? Bom, vamos lá. O que consiste o método Lagrange? Então a gente tem a equação de Lagrange, que ela envolve tanto energia cinética e potencial, né? Que é o termo L aqui, o lagrangiano do sistema, tá? E a equação de Lagrange tem essas derivadas aqui, a derivada de L em relação a dq, a derivada de L em relação a dq ponto e depois a derivada no tempo dessas equações. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai encontrar as equações da energia cinética do manipulador, energia potencial também, né? Para as coordenadas Q em relação aos torques aqui. E depois a gente aplica nessa equação aqui, tá? Bom, olha o que é importante aqui. O centro de massa, né, dado aqui por essa integral, né, 1 sobre m integral de r dm, né, em que r é o vetor de coordenadas de um ponto do corpo e m é a massa total do corpo, tá? A gente vai utilizar algo importante aqui, o sistema de coordenada com origem no centro de massa, tá, pessoal? Quando a gente faz isso, a gente acaba simplificando algumas equações que a gente vai ver para cima, que vai dar, ou para cima, para frente, que vão ser iguais a zero, tá? Então, a formulação geral da energia cinética para um corpo rígido é dado por K igual a 1 sobre 2, né? Integral de V transposto V dm, tá? Em que a velocidade de cada um do ponto do corpo, tá? Cada um dos pontos aqui, velocidade igual a velocidade do centro de massa, no centro de massa, mais
W vetorial, né? Produto vetorial R, né? R é o vetor de coordenadas, né? De cada um dos pontos. A gente pode escrever esse produto vetorial como V igual a VC mais SW, né? Essa aqui é uma matriz, acho que é simétrica que chama, tá? Mais para frente a gente tem como que ela escreve, né? E aí a gente pode escrever, se a gente escreve ela dessa forma matricial, a gente pode multiplicar pelo vetor diretamente e isso resulta aí no produto vetorial, tá? Muito bem. Então, isso aqui é mais para facilitar a nossa dedução, tá? É uma outra forma de escrever o produto vetorial aqui, tá? Então, o cálculo da energia cinética, né? Então vamos substituir o V aqui, tá? Não vou passar aqui com os detalhes nas contas, tá, pessoal? Acho que não vale a pena aqui para o momento, mas eu quero que vocês entendam o processo, tá? Então, a gente vai estar calculando agora a energia cinética, tá? Que é o elemento lá do lagrangiano do sistema, tá? O termo K aqui, ok? Então, dadas as multiplicações aqui, ele separa esse cálculo em 4 termos, tá? O primeiro termo é o K1 aqui, que tem esse resultado. O segundo termo, pela escolha do centro de massa, né? O sistema de coordenada no centro de massa, isso aqui resulta em 0. O K3 também, pelo mesmo motivo, tá? E o termo K4, ele trabalha um pouquinho mais aqui, né? Em que TR, que é o traço, né? Da matriz AB, IBA, etc. aqui. Ele tem algumas propriedades que vai resultar, tá? Mais um pouquinho aqui ele chega na equação que K4 é igual a 1 sobre 2 WT, né? I, né? W, né? Essa matriz aqui, pessoal, é a matriz de inércia, tá? É uma matriz J aqui que calcula os momentos de inércia, tá? E depois, trabalhando, vai ficar nesse formato aqui de I, tá? Ok. Aí ele fala algo interessante aqui, pessoal, que novamente a escolha do sistema de coordenada, né, vai zerar ou não alguns desses eixos, né? Então, o tensor de inércia, né, essa matriz chama de tensor de inércia, fornece a distribuição de massa, né? Então, os momentos de inércia xx e y, yz, os produtos de inércia aqui, né, entre os eixos diferentes, depende da posição e orientação do sistema de coordenada. A soma dos momentos de inércia permanece constante independente do sistema de coordenada. A soma dos momentos de inércia, ok? Mas os produtos de inércia aqui, né, é igual a zero. E os termos enconados são os eixos principais de inércia. Eixo x, y, y e z são os principais momentos de inércia. Os autovalores do tensor são os momentos principais de inércia e os autovetores são os eixos principais, ok? Então, dependendo da escolha também, esses outros termos aqui, o pessoal tende a zerar também, tá? Muito bem. Então, agora o que a gente tem que calcular, né, é a energia cinética, tá? Ele vai calcular a energia cinética aqui para cada sistema de coordenado fixo ao corpo, tá? Então, a gente vai ter vários sistemas de coordenadas e a gente vai fixar lá, talvez, no centro de massa de cada elo, tá? E aqui ele já mostra, pessoal, a relação de velocidades aqui, né? Em relação à matriz JW aqui, que é a jacobiana, né? Da velocidade angular, né? Então, escrito dessa forma. E também a velocidade do centro de massa através da matriz JV também, da cinemática da jacobiana da velocidade linear, tá? Então, resumindo, né, toda essa conta aqui, pode ser escrita como K igual a 1 sobre 2 Q ponto, né? Que aqui o Q ponto é derivada das juntas, né? Do meu manipulador, as velocidades angulares de cada junta, ou se for deslocamento, velocidade linear, vezes M vezes Q ponto, tá? Essa matriz M a gente depois vai dar, chama ela de matriz de inércia, tá? Ela tem uma cara aí também que a gente vai ver um pouquinho para frente aí, tá? Então, calculamos a energia cinética, no final fica desse formato aqui, tá? E a M é justamente esse somatório de todas essas da massa vezes a jacobiana, né? Transposto vezes jacobiana, etc. Desses termos aqui resulta nessa matriz M, ok?
Muito bem, energia potencial. A energia potencial é principalmente devido à gravidade, pessoal, né? Tendo G aqui o vetor de aceleração de gravidade e RC, né, o vetor de posição do centro de massa expresso no sistema de coordenada inercial, né? Então, a energia potencial é função apenas da posição Q, tá? Então, dependendo da posição Q, né, vai ter menor ou maior contribuição da gravidade, né? Então temos aqui, finalmente podemos calcular o lagrangiano agora, né? 1 sobre 2Q ponto transposto MQ ponto, que é a energia cinética, e a potencial, tá? E calcular as respectivas derivadas, tá? Então elas são calculadas dessa forma aqui, tá? E no final, pessoal, a gente tem a equação da dinâmica no manipulador. Essa equação aqui, ó, sempre vai ter esse formato aqui, tá? Sim. Então, em que M é a matriz de inércia, esse V é o chamado vetor de forças de Coriolis e centrípetas, né? Que é essa função aqui, ó, em termos de Q e Q ponto, então, né? Resulta nessa equação aqui. E temos o termo devido ao vetor de forças gravitacionais, que é a derivada de PQ sobre d rho de Q aqui, né? Coordenada nas juntas e torque e força nas juntas, tá? Então, sempre a dinâmica do manipulador de um robô móvel ou até de um drone, né, uma veículo aéreo, tem esse formato aqui de dinâmica, tá? Quando a gente for falar da equação dinâmica, né? Sempre vamos ter um termo em função da inércia, outro de vetor de força de Coriolis e centrípetas e outro devido às forças gravitacionais, ok? Bom, algumas propriedades. M é simétrica definida positiva, tá? É uma propriedade aí, em termos de matricial, né, que é importante. Isso aqui permite que ela seja invertível, né? Pode escrever V, né, como C, Q ponto, sendo que a matriz N, né, é igual a M ponto, né, Q menos 2CQ, que é antissimétrica. Então essa aqui é uma propriedade, tá? A gente consegue parametrizar, né, esse sistema aqui também em função de θ, que são o vetor de parâmetro do manipulador, e y a matriz de regressão. Então a gente consegue fazer essa parametrização linear. É legal quando a gente quer encontrar algum modelo, né, fazer controle adaptativo ou identificar o modelo através de sistema inteligente, né? Então é possível fazer a regressão também, né? Então tem uma parametrização linear desse tipo de modelo aqui, ok? Então, manipulador planar de 2 elos, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Aqui ele já coloca as medidas A1, né? Momento de inércia, massa 1, momento de inércia I1, e A1 é o comprimento, Q1 é a variável de ângulo, é a variável da junta, Q2 também, né? E esse AC1 é essa distância aqui, ó. Tá? Bom, pessoal, feito isso, a gente tem as coordenadas RC1, respectivamente as velocidades, que a gente pode escrever dessa forma, e as suas matrizes aqui, jacobianas de velocidade linear, tá? Tanto do elo 1 quanto do elo 2 aqui, respectivamente. Feito isso, pessoal, a gente só aplica nas fórmulas aqui, tá? Então, o KT facilmente a gente consegue obter aqui da velocidade energia cinética de translação, mais a energia cinética devido à rotação também, né? A gente faz os cálculos aqui. E depois a gente vai ter que compor, né, na matriz M, né? O que era M? Né? É essa soma aqui, né? E aí resulta nessas matrizes aqui. Então a posição M1 da matriz MQ, né, é dada dessa forma, a M12 dessa, a M22 dessa, né? E assim por diante aí. Como M tem a propriedade de ser simétrica, né? Então M12 é igual a M21, ok? M12 igual a M21 aqui. Tá aqui, né? Muito bem. Bom, vetor de força de Coriolis aqui, calculado, né? A gente não vai fazer isso aqui passo a passo, tá, pessoal? Mas para vocês verem, um cálculo, quem quiser seguir aqui o passo a passo e tiver alguma dúvida, depois me pergunte. Mas a gente está fazendo exatamente aplicando as derivadas e etc. que estão nessa equação aqui, ok?
Então, temos a mq, qual que é a derivada de m.q? Derivar, né, em relação ao tempo, depois multiplicar essa porção e fazer a derivada, depois a equação da energia potencial faz a derivada em relação a derivada de Q e assim por diante. Então todo esse processo ele está fazendo aqui para o manipulador de 2 zeros. Tá? E vai chegar nas matrizes G, Q, né? No VQ, que é ou a matriz C vezes Q ponto, né? E na matriz de inércia que a gente já encontrou. Tá? Feito isso, a gente vai chegar nessa equação aqui. Tá? Então, essa equação é da dinâmica do manipulador. E para o manipulador de 2 zeros, né? Que está aqui, é esse equacionamento aqui. Tá? Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente já tem. 15 minutos. Vou continuar nesse vídeo aqui mesmo, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho do controle de manipuladores. Tá? Então, uma vez que a gente tem a dinâmica, a gente pode usar a dinâmica também para fazer o controle, tá? Isso é uma coisa legal, por isso que a gente já viu aqui. Bom, controle de manipuladores. Características que devem ser consideradas. Tipo do manipulador, tipo de aplicação, tipo da trajetória desejada, atuadores e sensores utilizados, tipo de transmissão e atuadores e juntas. Presenças de erros de modelagem e distúrbios, tá? Então, são várias características aí que, dependendo, a gente vai levar em consideração. O modelo do manipulador, tá? Modelo matemático, a dinâmica. O tipo de aplicação também a gente quer algo mais de precisão, né? Se for corte, transporte de carga talvez não precise de tanta precisão, tá? O tipo de trajetória também, se for corte, a gente vai ter que fazer um planejamento no sistema, no plano, né? Cartesiano. Quais são os atuadores? São motores DC? Então, estamos utilizando encoders para fazer a leitura de posição, né? Tipo de transmissão. A junta está acoplada diretamente, né? O motor está acoplado diretamente na junta ou tem algum sistema de transmissão, né? Correias, engrenagens e setas, né? E presença de erros e distúrbios aí. Bom, trajetória desejada. A gente já viu um pouquinho, né, sobre a trajetória. Uma das formas, né, é o planejamento no espaço operacional ou cartesiano. Então aqui nós vamos ter nosso planejador de trajetória, que são o polinômio do quinto grau, ou pode ser um planejamento linear com extremidades parabólicas, né? Algum desses aqui, né? Então, dada as entradas, a gente vai gerar a trajetória desejada, né? O x1d e o x2d, por exemplo, x e y, né? E z poderia ser também, né? Então, entra aqui as referências, né? E a gente calcula aqui as curvas. Então, vai ter a trajetória desejada. Feito isso, a gente tem que calcular quais são os torques e forças, né? Aqui está como tal. Poderiam ser torque e forças lineares, se for uma junta prismática, por exemplo, que a gente vai aplicar no robô, tá? Então, o controle vai fazer isso, pegar o erro, né? Entre qual é a posição que a junta deve estar no momento agora. Ou qual é a posição do meu efetuador no momento. Vai ser calculado um erro, esse erro vai ser passado para o controle e o controle vai determinar qual que é o torque da junta 1, da junta 2, 3, 4, 5, 6, etc. Né? E isso vai para o robô. Esse robô aqui pode ser o robô real ou a equação dinâmica em que a gente está fazendo uma simulação, tá? Então não tem essa questão aqui. Se for o robô real, a gente vai ter sensores, né, encoders, né, lineares ou rotacionais, por exemplo, que é o mais simples aí. E isso vai fornecer a medida do o vetor Q, né? O vetor Q é a posição real de cada uma das minhas juntas. A gente pode fazer a cinemática direta aqui, né? Com as juntas a gente obtém a posição do efetuador e aí por diante faz o erro, né? Etc. É assim que é calculado. Então esse é um esquema de controle aí, né? No espaço cartesiano, né? Controle na coordenada da junta, cinemática inversa de toda a trajetória, tá? Então essa é outra forma de fazer. Então planejador de trajetória no espaço cartesiano, então x, y lá planeja a trajetória do efetuador, é gerado isso. A gente
Para cada um desses pontos, a gente calcula a cinemática inversa. Então, a gente sabe, para cada um dos pontos, né, para fazer um quadrado, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui, a gente vai calcular quais são as coordenadas das juntas. É feito o controle na coordenada das juntas, tá? Na coordenada das juntas, a gente faz o controle enquanto torque, passa para o robô, o sensor lê, o robô lê, né, os sensores, etc. E calcula, resulta aí nas juntas, né? Então não precisa da cinemática direta aqui, tá? Então esse é o controle no espaço operacional cartesiano, mas utilizando as coordenadas das juntas, ok? E o planejamento no espaço das juntas, tá? Como que é o planejamento no espaço da junta? A gente calcula. Cada uma das posições, a gente calcula a cinemática inversa. Então, o planejamento trajetório não é no espaço cartesiano, é no espaço da junta. Então, cada uma daquelas posições, a gente faz a cinemática inversa, calcula qual deveria ser a posição da junta, e para cada uma das juntas a gente planeja a trajetória. Então, a junta 1 vai sair do ângulo 15 graus para 75 graus. Né? A junta 2 vai sair do ângulo 0 para o ângulo 30. E assim por diante, tá? A junta 3, que é prismática, vai sair da posição 0 e vai para a posição 50 centímetros. Ok? Tendo o erro aqui em cada junta, o controle, etc. Tá? Então, são 3 esquemas de como fazer esse controle. Tá, pessoal? Isso aqui é importante, é interessante a gente ver. O diagrama tem bastante, né, diferença em cada uma delas aqui. Bom, a gente já viu o polinômio do terceiro grau, tá aqui o algoritmo em si, né? Como que a gente poderia estar implementando, tá? Aqui está numa configuração de t menos t0, né? Essa aqui é a equação que a gente implementa, né? E, bom, a gente pode substituir ou trabalhar de forma matricial aqui, que a gente já tinha trabalhado também, né? Uma vez que Tzão aqui, né? Ele é esse Tf menos o t aqui, t0, né? Uma forma de implementar aqui. Essa forma aqui é legal, pessoal, porque se T0 for diferente de 0, né, a gente coloca aqui 3 segundos, mas o tempo final é 4 segundos. Né? Então aqui vira 1. Né? E à medida que for esse T0 for evoluindo aqui, a gente tem os valores aqui, né, das coordenadas. E aqui ele coloca o izinho. Esse izinho quer dizer que pode ser da junta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Quantas juntas o manipulador tiver aqui, né? 6 até, né? Manipulador de 6 graus de liberdade, por exemplo. Ok? Então aqui está a forma. Então cada um desses aqui tem um parâmetro, né? Então os parâmetros de A1, B1, C e DI, né? O A0, A1, A2, A3. A gente estava trabalhando lá. A forma de conseguir calcular eles, calcula os parâmetros e depois você aplica aqui para obter as respectivas velocidades e acelerações, etc. Tá? Tem a trajetória desejada, que é a função linear com extremidades parabólicas. A gente viu esse algoritmo aqui, tá? Aqui está um pouquinho mais detalhado aqui, mas também é interessante esse tipo de trajetória aqui. E dependendo, né, se for algo mais de precisão de corte, talvez ter a parte linear constante, né, seja mais interessante do que o polinômio terceiro grau. Okay? Muito bem, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui no controle, né? Controle de manipuladores. Como que a gente pode fazer? A gente tem o erro de acompanhamento de trajetória, que é esse erro aqui que a gente estava comentando, tá? Então, é o que desejado menos o que, tá? E a gente pode ter um controle independente das juntas, que é um PD. Tá? Um torque aqui vai ser um ganho derivativo, né? E um ganho de derivativo de velocidade e um ganho de posição. Tá? E a gente multiplica os erros aqui. Aqui, isso aqui é derivada, viu? Eu vou tentar arrumar aqui, está faltando o B ponto aqui. Tá? Bom, Bom, é um PD normal e a gente tem aqui a compensação gravitacional, tá? Então, o torque, né, em Z a gente tem que, no mínimo, manter em Z ou etc. para o manipulador não cair, né? Se for um manipulador de 2 elos, por exemplo. Se a gente considerar a gravidade aqui, a gente tem que compensar sempre o torque e a gravidade. Tá?
que é feita aqui na parte gravitacional, ele já calcula. Tá? Então, no mínimo aqui, já, sem controle, a gente já estaria compensando a gravidade para manter, né, o manipulador numa determinada posição angular. Né? Então, tem o torque aqui para manter a parte gravitacional. Relacionado com a massa, do ela, etc., a gente consegue calcular. Bom, PD contínuo a gente pode escrever dessa forma. E como a gente geralmente trabalha, né, com sistema embarcado, um computador embarcado, né, é onde que vai estar implementado o nosso controle do manipulador, a gente tem que trabalhar, né, com uma equação discreta. E aqui está a equação discreta do nosso PID. Tá? Então tem o Kp vezes o erro, a parte proporcional, né, o Kp vezes a parte do somatório aqui, a parte do integral, tá, o T0 TI, e o Kp vezes o TD T0 aqui, a parte derivativa. Né? E aí geralmente onde tem ruído, e talvez a gente precise filtrar isso aqui. Ademais aí. Uma outra forma de escrever esse torque, esse torque aqui através dessa forma aqui. Tá? Aqui já tem uma formato recursivo, né? É uma forma de implementar o controle de uma forma recursiva em que o somatório, né? Não precisa fazer o somatório, né? A gente pode faz o somatório aqui das coisas de forma recursiva. Tá? Bom, e em si os torques, né? Proporcional, integral e derivativo aqui, dessa forma. Bom, e aí você vai perguntar, e aí, como que eu faço o ajuste do KP, KI, KD? É as técnicas de controle aí que a gente estuda, tá? Em sistemas de controle. Então, pense muito como controle de velocidade de um motor, tá? A gente pode aplicar Ziegler-Nichols, né? Que é um método de autossintonia aí, né? Tem um método 1, que é a entrada degrau. A gente vai aplicar uma entrada de degrau na junta 1, por exemplo. Avalie a curva aqui, a resposta, né, de posicionamento. Colocamos 5 volts na junta 1 e deu essa curva de resposta. Vai medir o parâmetro L, T mais L aqui, tá? Esses parâmetros caem em relação à curva de saída da resposta da minha junta, né? E através disso a gente consegue calcular desses parâmetros T e L aqui, a gente consegue calcular quais são os ganhos, tá? Aqui do método do 1 a gente não está mostrando, mas em si tem uma tabelinha também, muito parecida com essa, que a gente consegue calcular. Vou ver por que não apareceu, depois eu coloco para vocês aí nos slides, tá? Temos o método da oscilação contínua com ganho proporcional. Então, o que a gente vai fazer no nosso motor, né, ficar oscilando. Por exemplo, a gente quer 5 RPM, né? Ele vai entrar no modo oscilatório, que é esse K crítico, esse ganho que a gente vai colocar do controle, que é crítico. E uma vez encontrando ele, né, é possível calcular os outros ganhos, Kp, Ti e Td aqui, que vão ser colocados aqui no nosso algoritmo, tá? Bom, pessoal, seria isso. Então, pensar que o controle de cada junta pode ser feito por um PD, um sistema de controle de velocidade ou de posição, ou um sistema de controle mais de posição angular, controle de posição angular ou posição linear. Tá? Eu falei velocidade, mas de posição e velocidade geralmente a gente faz, tá? Pessoal, é isso, tá? Com isso aqui a gente encerra o nosso conteúdo, né, da disciplina de manipuladores, tá, pessoal? Essa parte da dinâmica do controle, mais para dar uma ideia, tá? E é isso, né? A gente vai conversando aí. Obrigado, até mais.